para mim não começou a gravar agora. Então, pessoal, Edna, eu vou cumprimentá-los novamente, né? Boa noite a todos. Eu lamento se a gente está aí perdendo alguma informação sobre marcação da aula, mas insisto que eu segui aí os protocolos, né? Em tempos de Covid, a palavra-chave é protocolo, né? Então, insisto que eu segui os protocolos de marcação de aula e fiquei segura de que a gente tinha conseguido marcar a aula. Então, Luzia, Antônio, né? Todo mundo que está dizendo que não recebeu aí, eu realmente lamento e estou à disposição de vocês. Bom, eu vou retomar aí a fala da Edna, e eu queria começar, Edna, dizendo assim, de qual foi o espírito na construção dessa disciplina. Eu só posso falar dessa disciplina, eu não posso falar de todas as outras, eu não posso falar de todos os momentos do curso, né? Mas essa disciplina, que é a disciplina de tópicos, né, especiais em gestão municipal, ela tem um foco muito específico, que é discutir a questão do poder local, e para discutir a questão do poder local, foi trazido um autor, que é um autor de referência, né, que é o professor Lauber. Então, o que eu fiz? Eu busquei trazer as informações desse professor de uma forma mais ativa para vocês. Então, ao identificar aquela entrevista, naquela entrevista, que é uma entrevista extensa, né? Você veja que o vídeo ele tem 50 minutos, né? Mas por que ele foi escolhido? Eu tenho vários motivos para ter escolhido aquela entrevista, sabe, Edna? Bom, primeiro porque era a referência básica da disciplina. Segundo, porque ele trazia exatamente a discussão do que a disciplina se propõe a fazer, que é discutir o poder local. E terceiro, que ao propor uma entrevista dele, que ele explicitasse tudo que ele encontrou na pesquisa que ele fez sobre poder local, nós teríamos a chance não só de ter uma atividade avaliativa, que ela funciona, nesse caso, como se fosse um estudo dirigido, tá? Então, veja que existem atividades que a gente fala assim, para vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica, eu já fiz isso com vocês em outras disciplinas, mas nessa disciplina eu não fiz. Por quê? Porque essa disciplina tem um caráter diferente. Como a bibliografia é muito extensa, eu falei, vamos escolher um autor e vamos ficar com ele, tá? Então, esse autor, quer dizer, eu escolhi, mas não escolhi aleatoriamente, ele é a bibliografia básica da disciplina. Então, Edna, o enunciado dessa questão era um enunciado que restringia, tá? E aí não é para te dizer para pensar, ou para não pensar. Porque a entrevista, ela é um convite, ela é um prato, ela é um banquete, né? De tão interessante que ela é. E ela faz uma coisa, não só a entrevista, mas a disciplina, ela faz uma coisa, a meu ver, bastante interessante, porque ela, de fato, faz a gente pensar localmente. Dá para a gente pensar assim, na cidade da gente, no bairro da gente, em toda a vizinhança, em tudo que está em nosso entorno. E o que o professor traz é exatamente isso, ele traz essa discussão assim, ele pode falar de um município litorâneo e pode falar de um município próximo a São Paulo, né? Ele vai dizer, olha, as demandas, elas são as mesmas. Muitas vezes o poder, a necessidade das pessoas vai ou não ser satisfeita pelo poder local. E ele fala, inclusive, de uma coisa fundamental, que é a capacidade de articulação das pessoas para que o poder local consiga dar respostas às necessidades das pessoas. Porque o poder local, e aí se a gente pensar na própria questão assim, da prefeitura, de tudo que está muito perto do cidadão, é a nossa vizinhança, é do que a gente precisa no cotidiano. Né? Se a gente não tem isso no cotidiano, nós não vamos ter
condições de participação e mais, eu diria a vocês, alguma coisa que a gente chama hoje, quando a gente fala de participação social, que é do direito à cidade. As pessoas têm direito à cidade, né? E quando a gente fala de direito à cidade, a gente engloba todas as nuances do que nós precisamos na cidade, seja de alimentação, de saúde, de segurança, de saúde, de lazer, de cultura. Falei saúde 2 vezes. Lazer, cultura, enfim, patrimônio, Mobilidade. a questão do parques e jardins. Desculpa, Edna, não ouvi? Mobilidade. Mobilidade urbana, fantástico, isso mesmo, mobilidade urbana. E aí você vai vendo que são todos esses assuntos, né, são todos esses temas que eles vêm atravessando a disciplina desde o início. Por exemplo, o primeiro vídeo que vocês assistiram era de um urbanista, né? E ele vai falar exatamente da necessidade da mobilidade, que foi isso que você acabou de trazer agora. Mas veja, se a gente pega o enunciado da questão, né? Eu queria voltar nele, porque eu acho que é muito importante que o enunciado fique claro. Já admitiram aí, né? Bom, gente, admite aí quem tiver pedindo para entrar, tá? Porque eu vou mudar de tela aqui, porque eu vou passar aqui para essa... Vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar aqui. Ver se eu vou conseguir aqui. Janela. Deixa eu ver se eu já estou com a janela aberta aqui onde eu preciso. Tópicos especiais. Ver se já está aqui. Ok. Bom, eu quero dar... Tá aparecendo para você, gente? Apareceu para vocês aí? Sim, tá aparecendo sim. Eu quero... Deixa eu só fechar o arquivo que eu não quero e mostrar o arquivo que eu quero. Apareceu, ok. Então, olha só. Produção de texto escrito, 30 pontos, né? Então, vídeo com o autor, que é uma das referências básicas da disciplina, Ladislau Dalbor, né? Painel Poder Local. Aí, olha só, Edna. O autor aponta que não basta elencar os nossos problemas como saúde, educação, desemprego e semelhantes. Temos que repensar as formas de gestão que permitam que os problemas sejam enfrentados. O processo decisório da sociedade, a chamada governança. Na proposta aqui apresentada, salienta-se a importância da descentralização do resgate do papel dos municípios. São 50 minutos de discussão sobre os principais eixos do resgate da dinâmica do desenvolvimento a partir da base da sociedade, do poder local. Em sua exposição, Ladislau Dalbor discorre sobre a necessidade de assegurar a descentralização e deixar as comunidades se apropriarem da sua realidade local e deixarem que seja decidido de forma participativa sobre a aplicação de recursos. Aí está o link. Então, o palestrante apresenta em sua pesquisa, a pesquisa é dele, do palestrante, em municípios brasileiros, e organizou os resultados em 8 eixos. Então, faça um trabalho escrito enfocando quais são esses eixos e explique cada um deles na lógica que o autor aborda sobre o trabalho, sobre o poder local. Ah, não apareceu? Ah, o Alexandre está me falando agora que não apareceu. Pera lá. Então, pera lá, porque às vezes... Pera lá. Janela. Agora apareceu ou não? Ainda não? Ninguém me responde, gente? Apareceu. Ah, agora apareceu. Edna, você está me ouvindo? Edna, Sim, eu estou ouvindo, professor. Tá. Então, veja bem. Numa exposição de 50 minutos, né, do autor,
eu podia ter todo tipo de entendimento, porque em 50 minutos muita coisa foi dita, né? E muita coisa, quer dizer, cada um de nós poderia se impressionar, abre aspas, por alguma coisa que o autor estivesse falando, porque ele é muito eloquente e tal, ele tem muita coisa para dizer. E aí, o que acontece? Para não correr esse risco, eu falei, gente, é um estudo dirigido, porque se eu não estabelecer claramente o que nos interessa, porque é a bibliografia básica da disciplina, vocês poderiam se perder, né? Então, a ideia de deixar mais organizado ali o que era para fazer, para retirar, né? Para extrair, por assim dizer, daqueles 50 minutos, era o que mais nos aproximaria da nossa disciplina, que aí é a pesquisa que ele realizou, né? Então, o palestrante apresenta sua pesquisa, ou seja, a pesquisa que ele, o palestrante, fez em municípios brasileiros e organizou os resultados em 8 eixos. E aí, para vocês, façam um trabalho escrito enfocando quais são esses eixos e explique cada um deles na lógica que o autor aborda sobre o poder local. Bom, por que eu tenho que fazer isso, Edna? Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque talvez parte do que você fez nesse trabalho, talvez ele seja importante para uma outra coisa que a disciplina também vai proporcionar, que são as entregas das atividades complementares. Então, veja bem, para a disciplina, o enunciado era esse: apresentar os 8 eixos que o autor identificou na pesquisa que ele realizou. Tá? Eu já parei de compartilhar, a gente já está... Vocês já estão me vendo ou não? Ainda não. Acho que agora eu voltei, né? Estamos. Tá. Estamos já. Então, eu queria deixar muito claro para vocês que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre uma atividade, é tarefa nossa, professores, esclarecer vocês. Então, por exemplo, quando a Edna pergunta se o trabalho era escrito, inclusive, Edna, eu respondi a você. E outro dia, eu voltando lá dentro do ambiente virtual, e eu vou falar isso agora com todos, porque isso pode acontecer. Eu digitei a sua resposta, eu dei Enter e fui responder o tutor, que eu nem sei quem era o tutor, que também estava me reportando a sua dúvida. Aí eu falei, já respondi a ela com a seguinte resposta, tá. E aí, passou. E falei, já respondi a ela, respondi, pronto, passou. Quando eu voltei no ambiente virtual, em outro momento, eu vi que a sua resposta não ficou gravada. Eu dei Enter, mas ela não... Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Até Então, eu te hoje peço não desculpas. aparece. Sim. Hein? Como? Desculpa? Até hoje, a pergunta que eu fiz à senhora não aparece a resposta. Aí eu Pois li é. no outro fórum, a Ariadna me falando que a professora já me respondeu. Aí eu nem quis entrar em mais detalhes, Sim. porque eu falei, eu vou acabar criando confusão. Você tem razão. Ou eu fui enganada pela tecnologia, entendeu? E eu te peço desculpas, porque eu te respondi prontamente. Tanto que quando eu respondo a ela, eu falo, eu já respondi a aluna. Então, ela fala o que eu falei para ela, tá? Então, essas coisas acontecem e não tem problema perguntar de novo. Olha só, gente, a tecnologia, ela tem que servir para diminuir a distância que a gente já está, né?
Então, pelo menos de minha parte, eu digo a vocês assim, né? E agora a gente está aí com o Alexandre, que é monitor da disciplina também. Então, nós estamos tentando, de todas as maneiras, nos aproximarmos, tá, Edna? Não tem que ter esse tipo de preocupação, não. Mas veja, o trabalho que você fez, ele provavelmente vai te ajudar para a entrega das atividades complementares, tá? Mesmo eu tendo sido avaliada na disciplina. Não, eu estou dizendo que pode te ajudar. Eu não falei para você usar o mesmo. Ah, tá. Tá? Eu acho que, assim, um pouco mais de elaboração, inclusive porque o espaço é um espaço definido, né? Que eu nem sei exatamente, porque eu não conheço o regulamento das atividades complementares, mas só para aproveitar aqui nesse nosso momento, quer dizer, eu conheço, mas é melhor que isso esteja diretamente com os tutores e com o próprio Alexandre, que é o monitor né, da disciplina. Eu queria dizer a vocês que quando a gente planejou essa disciplina, a gente planejou com esse duplo enfoque, sabe, Edna? Da gente fazer a discussão do poder local a partir de vídeos. Por quê? Porque o livro é muito árido, entendeu? O livro, eu até postei o livro para vocês, mas eu falei, gente, entre ouvir o autor falando e ler um livro, nós vamos conseguir mais aderência, mais sinergia se a gente optar por essa forma mais audiovisual. Então, nós optamos por isso e, ao mesmo tempo, exatamente para valorizar o tempo de vocês, né? A gente optou também, entendendo que essa poderia ser considerada uma atividade, uma parte das atividades complementares. Tá? Então, nós também trabalhamos nesse sentido. Então, Edna, em resumo, né, em relação à questão que você traz, talvez a palavra pesquisa não foi entendida como o enunciado estava se referindo à pesquisa do autor. Tá? Então, não era necessário que vocês fizessem uma pesquisa. O que era necessário era, você vai assistir o vídeo, com certeza, na parte que ele explica os desafios, né? Vocês precisariam assistir até mais de uma vez, porque eu, inclusive, discuti isso com o Alexandro, né? São 8 desafios que ele coloca, ele deixa claro que são 8 desafios. E aí, isso já é um treino para você, sabe, Edna? Então, não existe essa coisa de, será que a gente não precisa pensar? Será que é copiar e colar? Não, não existe como copiar e colar uma coisa que o autor está falando e que você precisa ouvir, entender, inclusive perceber que horas que ele passa para um outro tópico, tá? Que ele vai falando... Professora, normalmente, quando eu ouço essas palestras, nesse momento eu estava ouvindo novamente a da professora da USP, né, que é a Ana Carla, estava ouvindo a palestra dela, eu vou anotando os tópicos principais que a pessoa está falando. A palestra da Ana é bem didática, porque ela vem respondendo na sequência daquilo que você perguntou lá no AVA. Né? Eu tenho o hábito mesmo de anotar o que a pessoa está falando, justamente que eu ouço, eu anoto, depois eu leio, né? Para eu elaborar as respostas que eu tenho que dar. Infelizmente, o meu entendimento que foi errado. Eu entendi de uma outra forma sobre os desafios da pesquisa sobre o poder local. Eu que entendi errado. Agora a senhora falando, me clareou bastante aqui, né, o que era exatamente para ser feito. Normalmente, eu copio a tarefa do AVA, colo numa página do Word, e ali eu já começo a formatar e já começo a pensar sobre o assunto.
já pensar o que eu vou ler. Ah, eu tenho esse livro tal, eu tenho... Entendeu? Eu gosto de ler outros autores. Quando a senhora fala do Direito da Cidade, por exemplo, eu gosto muito do Lefebvre, que ele tem um livro intitulado O Direito da Cidade. Né? Eu cito, inclusive, em uma das minhas atividades, o livro dele. Não sei se eu cito na atividade 2, mas eu tenho certeza que na atividade 1, que foi sobre a urbanização contemporânea, né? O Lefebvre fala muito bem, mesmo aquilo que o Anelli fala, que foi a palestra, né, online que nós assistimos. E eu trago o Lefebvre também, porque para mim é uma complementação do que o autor, né, o Anelli, ali no caso, o Renato Anelli, falou. Né? E nesse caso aqui do professor Dalben, né, como é que ele chama? Ladislau Dalbor. Eu fiz a mesma coisa. Quando ele vai falando, eu só não quis, no meu entendimento, eu tinha que eu, com as minhas palavras, né, com a minha percepção ou minha interpretação, escrever sobre esses desafios. Foi isso que eu entendi, entendeu? Foi isso que eu entendi, e agora, quando a senhora fala, eu falo, realmente está escrito, eu que não li direito, eu que não compreendi direito, né? Eu peço desculpas por isso, peço desculpas aos colegas por ter tomado esse tempo, mas, assim, eu percebo, infelizmente, que existe uma certa demora, não é só com a senhora, né? Eu perguntei, a outra responde. Às vezes, até o nosso tutor, presencial, o tutor, que é o Claudinei. Eu não sei se ele é presencial ou se ele é à distância, porque nós temos a Ariadna e o Claudinei. O nosso tutor, quando a gente manda uma pergunta para ele, num grupo de WhatsApp que ele mesmo criou, às vezes ele demora a responder. E às vezes a gente quer a resposta naquele momento, porque você está sentado naquele momento, estudando naquele momento. Né? Normalmente eu tiro a parte do início da noite, entre as 18 às 20 horas, mais ou menos, 22, 21, quando muito, para estudar na UENG, porque eu tenho outras tarefas, mas eu tiro esse tempo, mesmo que seja só para ler as apostilas, eu tiro esse tempo. E, infelizmente, nesse momento, eu peço desculpas à senhora, que eu interpretei erroneamente. Eu assisti a palestra, gostei muito do Doblô, ele é muito bom, ele fala com uma consistência, né, muito coerente a tudo que ele fala, né, e vem de encontro ao que está aí posto no poder local. Ainda agora, a própria Ana Carla, ela começa a falar sobre as questões do município também, como ente federativo, e vai casando. A escolha da senhora foi muito feliz nesse sentido, que vai fazendo um link entre uma palestra e a outra. Isso enriquece muito o nosso conhecimento, né? Não só aqui para o meu curso de administração pública, mas para o outro curso que eu realizo, entendeu? Tem me ajudado bastante com os dois, inclusive. Então, desculpa pela minha interpretação errada, desculpa por ter reclamado, peço desculpa aos colegas por ter tomado esse tempo, mas foi muito bom e esclarecedora a fala da senhora. Foi muito bom a gente esclarecer, Edna. Eu acho que esses momentos que nós temos, né, são momentos valiosos, são momentos preciosos. Na verdade, tudo que você trouxe para mim aqui essa noite, até, né, tudo que você trouxe foi o seguinte: olha como eu estou interessada, né? Olha como esse assunto é um assunto que eu quero aprender. Então, estamos aprendendo todos, porque frente a uma sumidade igual aquela, quem não está aprendendo, né? Que sumidade, que potência, né? Que autor, que pesquisador. Então, assim, estamos todos aprendendo. Então, não tem nenhum motivo para pedir desculpas. Eu fico mais tranquila que o enunciado, né? Que agora que a gente conversou tenha ficado mais claro.
E há realmente algumas limitações, né? Assim, eu acho que nem no presencial a gente não consegue dar uma resposta tão pronta, né? Às vezes alguma coisa que os alunos vão fazer, eles vão fazer em outro lugar, eles não vão fazer em sala de aula. Então, a dúvida que eles tiverem, talvez na hora que eles voltem, eles já estão entregando a tarefa. Então, realmente, assim, a tecnologia, às vezes, nos deixa com a ilusão da instantaneidade, né? Que é só a gente precisar que a gente vai ter a resposta e não vai ter tão rápido assim, né? Mas penso que a gente tem que aproveitar todos os espaços mesmo, né? O fórum, os tutores, né? O monitor, que está aí o Alex junto com a gente. Então, todos os colegas, né? Veja que nós estamos aqui hoje porque um colega foi chamando o outro. A tecnologia nos traiu, né? Hoje a tecnologia nos traiu, porque marcado com tanta antecedência, a tecnologia nos traiu. Enfim, não há o que se pedir desculpa, porque não há o que precisa ser desculpado, tá bom? Eu sou muito grata a você porque me deu a oportunidade de esclarecer a questão aí, que era uma questão relevante e importante, né? Tá Mas bom, é professora. isso, tá? Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, viu? eu estou à disposição, tá? Conte sempre Ok, muito comigo. obrigada. Eu já estou prometida aqui para o TCC, você já pensou? Então, é bom que a gente já fique em ótimas mãos de uma vez. E Olha, vocês, pessoal? só um pouquinho, professora. A Edna, ela já teve algumas dúvidas em relação a uma outras coisas aqui. Ela até pediu a ajuda do Bruno, é um amigo nosso que também faz o curso aqui com a gente e mora aqui na cidade de Ipanema. E, diante disso, eu deixo aqui também aberto a minha opinião aqui. Se ela quiser me contatar, mandar o contato do WhatsApp, a gente conversar, porque ela tem dificuldade na Sim. tecnologia, como ela havia comentado com o Bruno ficou de ajudar, não sei se ajudou, mas se precisar de mim, eu também estou aqui à disposição. Não, Tá? a questão que eu pedi ajuda ao Bruno foi quanto à postagem das atividades complementares. Eu tenho feito algumas atividades complementares e me sinto na obrigação de postar, né, essas atividades. Contudo, eu não consigo, eu não consigo porque quando eu coloco o certificado, por exemplo, ele excede o tamanho que é colocado lá. Quando eu olho lá nas propriedades do documento, o documento tem um tamanho inferior ao que pode ser postado no AVA, e o AVA não aceita. Então, eu não sei o que fazer, né? A não ser que eu reduza esse documento em tamanho, uma foto 3x4 e mando para o, né? Tento postar lá. Acho que essas questões, gente, elas são questões que a gente vai ter que arrumar formas de resolver. Então, principalmente agora que a disciplina está contando com o Alexandre, né? E ele está aí se colocando à disposição, Edna, eu acho que vale a pena, porque a gente deve ter alguma saída, tipo zipar o documento, alguma coisa tem o que pode ser feito. Mas eu gostaria de explicar para vocês, porque alguns colegas estão com dúvida em relação à proposta que nós estamos fazendo, que é essa disciplina, e será só essa disciplina, né? Nessa disciplina, vocês ganham a chance de também computarem 30 horas até 30 horas de atividades complementares. Ah, professora, como que é isso? Vocês tiveram 3 atividades na disciplina, já entregaram 2 e vão entregar a terceira, e essa entrega é para aprovação na disciplina. Então, esse é um aspecto, tá? Nesse sentido, essa disciplina é igual a todas as outras disciplinas que vocês já cursaram, tá? Tem prazo, tem a hora de entregar, tem a atividade, a pontuação e tal. Ponto. Isso é uma coisa. A outra coisa que essa disciplina vai proporcionar, conforme decisão
do coordenador e do colegiado de curso e previsto no regulamento das atividades complementares é que, como nessa disciplina todas as unidades tiveram um vídeo, eu fiz a proposta de que, assistir ao vídeo, além de proporcionar as condições de entregar a atividade avaliativa da disciplina, fosse possível também que os discentes entregassem cada um desses vídeos, ou seja, 3 vídeos, né? O vídeo da atividade 1, o vídeo da atividade 2 e o vídeo da atividade 3, como o aspecto outros das atividades complementares. Eu vou aqui abrir o arquivo das atividades complementares e mostrar para vocês, porque teve um colega de vocês, não sei mais quem, que ele consultou o tutor e ele queria saber o fundamento dessa questão. Então, eu falei, bom, então vamos mostrar então qual é o fundamento da questão das atividades complementares. Vocês estão vendo aí o regulamento das atividades complementares? Aparece para vocês? Aparece. Beleza, então vamos seguir, tá? Então, vem aqui quais são as condições, né? E dizendo que vocês do bacharelado têm que fazer 120 horas, né? Equivalente a 8 créditos de atividades complementares. Aí, vem aqui quais serão as atividades complementares. Eu vou mostrar para vocês no quadro, tá? Porque aqui vai ficar bem claro. Item 12. Para fins de aproveitamento de horas, por natureza da atividade realizada pelo aluno, serão observados os critérios do coordenador, serão observados, a critério do coordenador, os limites da tabela abaixo. E aí vem os itens todos: participação em projeto de pesquisa, participação em eventos, participação em atividades de extensão, estágios extracurriculares, publicação de artigo em anais de congresso, participação em serviço voluntário, visitas técnicas, outras atividades. O último item: outras atividades não relacionadas, consideradas relevantes pelo coordenador do curso e aprovadas pelo colegiado. Aí, se for ministrante, organizador, 40 horas, se for participante, 30 horas. Ou seja, como a gente está se referindo aqui a vídeos disponíveis, então você só tem a chance como participante 30 horas. Nenhum de nós organizou esses vídeos. Então, essa opção aqui, ó, outras atividades não relacionadas, consideradas relevantes pelo coordenador de curso e aprovadas pelo colegiado. Bom, o coordenador de curso considerou relevante, quando eu apresentei a ele, que essa disciplina ia ser pautada nos vídeos. Falei, olha, tem um vídeo da professora da USP, que a Edna acabou de falar, a Ana Carla, tem o vídeo do professor Ladislau Dalbor, né? Dalbor, que é a bibliografia básica da disciplina, fundamenta toda a nossa discussão, né? E o primeiro, que é do humanista, que vai falar um pouco do direito à cidade. Bom, aí, agora a gente precisa cumprir o restante dos requisitos, né? Item 13. Para validação da atividade complementar, somente serão considerados para fins de comprovação documento comprobatório da atividade desenvolvida, certificado, declaração ou contrato, acompanhado do respectivo relatório descritivo conforme anexo 1. Então, não há que se esperar certificado, declaração ou contrato, uma vez que nós estamos falando de uma disciplina. No entanto, é preciso que se apresente o respectivo relatório descritivo do anexo 1. Qual é o anexo 1? É esse. Nome do aluno, curso, período. Aí, o título do evento vai ser o título do vídeo, né? A data e local, aí vocês fiquem à vontade para colocar a data que vocês estão vendo, a carga horária. Nós não vamos, nós podemos até colocar aqui
10 horas, porque na verdade está valendo 30 horas, cada um está valendo 30 horas, né? E a descrição da atividade em si. O que é essa atividade? Nesse caso, igual quando vocês assistem uma palestra, vocês não fazem um relatório descritivo da palestra? Quais foram os aspectos abordados, quais foram os pontos mais importantes, né? E o que o autor está colaborando aí com tudo que a gente já tem da própria formação de vocês, enfim. Aí, nesse caso, Edna, comporta essa discussão mais ampla, percebe? Porque aí você, aluno, está dizendo o que naquela aula, né, naquele tema tratado te chamou a atenção, percebe? Aí comporta também você trazer outros autores, fique à vontade. Não está ali como um estudo dirigido, está ali como algo que pode ser acrescentado. Então, queria deixar isso bem claro para vocês, que são situações diferentes. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não tô ouvindo vocês, né? Quem quiser falar, eu vou mutar aqui meu microfone para poder ouvir vocês um pouco. Em relação à questão das horas, no caso, pelo que a senhora falou, eu tenho 30 horas, então, como eu estou na monitoria, eu também tenho 40 horas. A Luzia levantou uma questão em relação à atividade voluntária. Quem vai fornecer o certificado dessas horas complementares, caso a pessoa tenha essa atividade voluntária? Olha, eu posso até te responder, Alexandre, não respondendo no lugar do coordenador do curso de administração pública. Eu posso te dizer que quando eu fui coordenadora de curso e que o aluno fez atividade voluntária, que ele deveria levar alguma comprovação, tá? Eu vou ficar restrita a discutir as atividades complementares no aspecto que envolver a disciplina Tópicos Especiais em Gestão Municipal, porque essa foi uma proposta que eu fiz, que foi aceita pelo coordenador e que foi aceita pelo colegiado. Os demais itens, né, eu acho que você poderia levar ao coordenador e dar a resposta para Luzia, porque nesse caso, assim, extrapola, né, o que eu me propus a discutir com vocês, porque eu não vou continuar. Quem é que está todos os períodos com vocês é o coordenador. Então, o coordenador é a pessoa mais adequada para dar essa resposta. E o Bruno é extremamente acessível, né? Cuidadoso. Então, acho que é melhor encaminhar para ele, tá, Luzia e Alex? Tá ótimo. Dois Alex, Alexandro. Tá? Isso. Então, eu estou realmente pronta para esclarecer esse aspecto que eu propus e que foi uma coisa que eu acho que é legal para vocês, né? Ô, professora, Diga, Ed. eu quero falar sobre a iniciação científica. Eu adoro pesquisar, né? Sim. Eu já sou pesquisadora, eu adoro pesquisar. Contudo, outro dia apareceu lá no AVA um convite para a gente participar de algo similar, mas que não podia ter vínculo empregatício, porque tinha uma bolsa lá de R$500. Sim. Aí eu penso comigo, uma pessoa, para não ter um vínculo empregatício hoje, estudando em AD, ela tem 18 anos, né? Ou 16. Porque hoje em dia, se antes as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, hoje o próprio novo modelo do ensino médio, ele já leva a formação profissional, não é mesmo? Então, os meninos estão começando a trabalhar bem mais jovens do que antes, né? Talvez de um tempo atrás aí. Aí, quando pede lá que não pode ter vínculo empregatício, eu fiquei super interessada em participar. Mas eu tenho vínculo empregatício. Eu tenho tempo para participar? Tenho. Mas eu não posso participar porque eu sou funcionária pública. Assim, eu acredito que a maioria dos colegas do Polo de Jabuticatubas, todos têm vínculo empregatício. Então, ou seja, seria uma atividade
para o crescimento do pesquisador em administração pública, no meu ponto de vista, mas que ficou restrita a uma ou outra pessoa no universo de quase 200, 300 alunos, não sei, né? É sobre isso que eu quero que a senhora comenta, sobre a iniciação científica, se existe possibilidade de participarmos com bolsa ou sem bolsa. Sem bolsa existe, tá? Porque a exigência, veja bem, como que chama o título da coisa? Iniciação científica, tá? Então, a ideia aí não é pesquisador sênior, tá? E no melhor sentido do termo, porque iniciação científica é começar realmente ali o início do início, assim, os bolsistas que eu já tive de iniciação científica, assim, a gente tem que voltar a explicar o que é metodologia, o que é pesquisa, o que é problema de pesquisa, entendeu? Assim, bem para começar mesmo. E a universidade, na verdade, assim, eu vou falar o que eu entendo, tá, Edna? Não quer dizer, eu não tenho aqui procuração para falar em nome da universidade. Mas as universidades públicas, em geral, né, elas têm que se preocupar não só com o ingresso, mas com a permanência dos estudantes. Então, muitas vezes, se o estudante não tiver nenhuma fonte de renda, é uma forma de garantir um pouco mais a permanência dele na universidade, né? Porque R$ 500 é pouco dinheiro? É pouco, mas se a pessoa não tem, é bastante, né? É bastante dinheiro. Então, você imagina, por exemplo, que isso viabiliza ir e vir, isso viabiliza lanchar, isso viabiliza pagar xerox, né? Isso viabiliza uma série de coisas, comprar algum livro, isso viabiliza algumas coisas. Então, o bolsista de iniciação científica, ele tem um perfil específico, tá? Agora, isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer parte de projetos como voluntários. Então, por exemplo, a professora, eu tenho um emprego, eu sou servidora pública, eu não posso, ou eu estou em iniciativa privada, onde quer que seja, tá? Porque tem que assinar um termo, né? Dizendo que não tem bolsa, quer dizer, que não tem outra atividade remunerada. Então, se a pessoa não pode ser um bolsista porque ela não cumpre o pré-requisito, porque isso é pré-requisito, isso não é negociável. Não negocia isso nem no presencial e nem à distância. Essa é regra. E não é só da universidade, é regra de todas as universidades que têm bolsistas de iniciação científica. Então, a hora que a pessoa manifesta interesse em algum projeto de pesquisa, ela vai poder participar do projeto de pesquisa como voluntário. Isso existe, tá? Aí tem que ver qual professor que quer aluno voluntário. Eu falo que quer porque é o seguinte, gente. Às vezes vai marcar uma reunião, as pessoas não podem naquele horário. Vai fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, tem um evento, a pessoa não pode participar. Porque a questão da disponibilidade, ela não é declarada, ela é vivida, entendeu? Assim, tem disponibilidade, então você pode isso, pode aquilo, pode não sei o quê. Se você não tem disponibilidade, é claro que as coisas têm que ser mais negociadas. E às vezes não atende, sabe, Edna? Mas eu particularmente tô, assim, hoje já tô melhor, já tô mais recuperada, mas ontem eu estava muito chateada porque o projeto de pesquisa que eu apresentei não foi aprovado. Na verdade, não era de pesquisa, era de extensão. Eu teria alunos voluntários. Eu até vou tentar descobrir se eu posso ter um projeto, mesmo ele não tendo sido aprovado. Qual que é o problema dele não ter sido aprovado? Ele não foi aprovado, quer dizer, então, que eu não posso ter aluno com bolsa. Mas talvez eu possa ter aluno sem bolsa. Talvez eu possa continuar fazendo o projeto, independente dele ter sido aprovado ou não. E assim, a questão da comunicação, né?
tudo que fica à distância, às vezes a gente perde na comunicação. Porque a pessoa que avaliou meu projeto, a primeira coisa que ela avaliou é que meu projeto não era de extensão, que ele era de pesquisa. Um tremendo de um engano. Porque o projeto é um projeto que pensa a questão da segurança pública no entorno da Faculdade de Políticas Públicas. E aí tinha uma série de ações para ver junto com comerciantes, ver junto aos equipamentos de segurança pública. Tinha uma série de propostas, assim, de realmente mapear a região em termos do que a gente tem ou deixa de ter em segurança pública, e a partir daí a universidade passar a produzir eventos, coisas que, por exemplo, que os comerciantes fossem lá dentro para assistir palestras sobre segurança pública. Nós temos um mestrado em segurança pública. Vários dos nossos alunos estão no sistema de segurança pública, no sistema prisional, eles estão participando da segurança pública. Então, era para ser... Eu achava que ia ser um negócio muito legal, mas aí a pessoa que avaliou falou que o projeto não é de extensão. Se a universidade não está se apresentando para a comunidade está participando dentro da universidade, inclusive, isso é básico na extensão, mas quem avaliou falou que não era. E aí, eu fiquei sem, né? Então, eu estou me recuperando aí, mas se eu voltar com esse projeto em algum momento, eu não teria problemas em ter aluno voluntário, entendeu? Porque se é para pensar em formular cartilha, em formular instrumento de pesquisa. Por exemplo, meu aluno voluntário não ia estar lá para aplicar a pesquisa. Eu preciso de alguém que aplique a pesquisa. Mas podia ajudar a pensar no instrumento, sabe? Mas não são todas as pessoas que pensam da mesma forma. Mas eu acho que vale a pena tentar descobrir. Talvez o coordenador possa ajudar, né? Aí tá aí o Alexandre nos ajudando a levar as demandas, né? Para descobrir onde pode ter aluno voluntário. Então, o fato de não poder ser bolsista não quer dizer que não possa participar da iniciação científica. Aí você só tira o bolsista, né? Vai ter assim, vai existir a figura do bolsista de iniciação científica, e ele recebe bolsa, e vai ter a figura do aluno de iniciação científica, né? Que ele não recebe bolsa. Então, me parece muito viável, só descobrir quem é que quer trabalhar dessa forma. Comunicação é tudo, né? Porque eu penso que quem postou sobre esse projeto para ter o aluno bolsista poderia ter nos dito isso, né? Poderia ter colocado, escrito, que poderia ter alunos voluntários, que eu seria uma candidata a isso. E eu me interessei. Mas aí eu pensei em perguntar, tá? Eu vou perguntar se pode, né? Explicar que eu tenho um vínculo e tudo. Mas quando eu penso na morosidade das respostas, o quanto demora a ser respondido, às vezes nem a gente nem obtém a resposta, quem está aqui sabe muito bem disso. Uhum. Eu falei, não vou mexer com isso não. Larguei. Tem que mexer, sabe por quê? Ainda mais vocês que têm 120 horas de atividades complementares, então vocês devem sim fazer pergunta, vocês devem sim, e não só fazer uma vez a pergunta, mas fazer mais de uma vez também. E eu estou te falando, assim, eu insisto nisso, sabe, Edna? Se eu não tivesse te respondido, você sabe, você já me perguntou outras vezes, eu já te respondi. Exato. Eu tenho certeza que eu nunca te deixei sem responder. E dessa vez realmente foi um problema de tecnologia, porque tanto que eu copiei a sua resposta e mandei para a Ariadna. Depois, quando eu voltei, mas muito tempo depois, eu falei, gente, cadê a resposta da Edna? Aí fui lá, vi, falei, gente, a resposta dela não ficou. Ou seja, não ficou, é porque não foi, né? Porque senão estaria como registro, né? Então, são coisas que acontecem, sabe, Edna? E nós estamos aí, né? Todos nós estamos voltando aí de um período bem tumultuado, né? Todos nós passamos, cada um sabe o que viveu, né? E aí nós vamos agora tentando normalizar aí na medida do possível, né? E ir voltando. Mas, por exemplo, eu já estou sabendo, eu acho que essa é uma informação que o coordenador tem que ter também, né? Que havendo a possibilidade, tem alunos interessados em
serem voluntários em projeto de pesquisa ou de extensão, né? Eu talvez faça outras coisas, estão surgindo outras coisas aí. Na semana que vem eu tenho uma reunião com o pessoal da Sejusp, nós vamos discutir mediação de conflitos. Talvez a gente faça um projeto nesse sentido, né? Mas, enfim, vamos caminhar aí. Mas é bom saber que vocês estão dispostos. É mais um lugar para a gente fazer contato e oferecer a nossa, né? As nossas demandas também e ver até que ponto que a gente pode transitar junto, que eu acho que é uma ótima alternativa. Com certeza. A professora Cristiane deu aula para vocês, né? Eu acho que ela está com um projeto de pesquisa. Ela deu, sim. Não sei em que, faz contato, às vezes ela quer. Uai, vou olhar com ela, sim. Tá? Ela tá. Acho que o professor Gustavo também deu aula para vocês, não deu? Deu. O professor Gustavo também está com um projeto de pesquisa. A Cristiane ainda ela está dando administração de recursos também, nesse módulo, Pois né? é. Tá, a professora Cristiane tá. A professora Júnia. Uai. Júnia, eu não tenho certeza. Mas a Cristiane e Gustavo, sim. Professora Luciana, que deu aula para vocês, está com projeto. Professor Tiago Penido está com projeto. Tiago. Ah, tá. O Tiago também lecionou para a gente. Tiago Penido deu aula para vocês. Luciana também deu aula. Gustavo Almeida. E a Cristiane. E a Cristiane. A Júlia, eu não Tentando tenho certeza. encontrar aqui qual professor que faz esse chamamento, né? Eu acho que era o Gustavo Almeida. Eu também estou achando. Pois é, Porque eu acho que tem é. um moço do nome estranho, Davis Kahn, parece que ele chama. Ah, não. Davis Kahn não é professor. Davis Kahn Não, é eu sei. designer instrucional. Isso. Então, ele é a faz pessoa essas que faz coisas. que coloca as coisas na plataforma. Mas Isso. provavelmente esse chamamento deve ter sido do Gustavo Almeida, porque eu recebi em e-mail, entendeu? Algo parecido. Eu sei que eu li aqui no AVA e encerrava dia 4 ou dia 5, salvo engano, de maio. Não, fiquei super interessada. Mas eu também não estou achando ele agora, não. Estava junto com o anúncio de que teria eleição do reitor, né? Tá. Aí eu não sei se foi ele. Mas os prazos nesse caso, os prazos lá atrás, é porque quando a gente tem bolsista, a gente precisa correr com os documentos, tem prazo, tem hora, tem tudo. Mas para o bolsista voluntário, perdão, para o aluno voluntário, a gente não tem esses prazos, então talvez não se perca por isso, entendeu? Então, se eu encontrar aqui no AVA, eu vou escrever, Sim. me disponibilizando. Faça isso, né? Eu acho que é essa aqui. E copia, manda também e-mail para o Bruno, porque o Bruno também, como coordenador, ele pode ver se tem algum outro caminho. Uhum. Tá? Eu vou tentar mandar um e-mail para o professor Bruno. Aproveita seu interesse, sim. Eu li, mas como que eu vou falar sendo que eu não estou sabendo nem mais qual professor, qual pessoa que colocou Mas eu esse. acho que se colocar, Edna, aí se coloca de uma forma mais ampla, né? Fala assim, olha, professores, eu estou à disposição para ser aluno voluntário. Tem interesse, né? Quer dizer, tem a questão do... Aí você vai explicar as pesquisas que você já fez. Você tem esse perfil. Se mais alguém tiver, para enviar também. Quer dizer, o perfil não é exigência, gente. Né? Porque é exatamente que a iniciação científica é para iniciar mesmo. Aí tem que ver a disponibilidade do professor, porque a disponibilidade ela é de várias ordens, né? Ela é disponibilidade, inclusive, de tempo. Né? Porque um bolsista presencial, né? Esse bolsista que está lá na faculdade, que está lá
em aula, ele tem uma dinâmica diferente, mas eu acho que vale a pena conversar. Eu vou falar, eu vou mandar um e-mail para eu, né, me candidatar e colocar à disposição. Sim, isso mesmo. Isso mesmo, Edna. Obrigada, professora. Imagina, não por isso. E aí, pessoal? E que mais? Que mais que a gente está tratando aqui? Escutei aqui, pelo menos inicialmente, né? Escutei aqui da Edna, já tinha conversado com o Alexandre também, né? Sobre a qualidade dos vídeos, né? A qualidade do que a gente trouxe para a disciplina. Eu fiquei bem satisfeita com o que a gente montou, porque eu acho que dá essa clareza, né? Do que é o poder local, né? É uma forma da gente pensar que o poder municipal, que é o que está mais perto do cidadão, a gente identifica a importância dele para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Vocês também tiveram essa impressão, né? Então, assim, aquela coisa, o que faz um prefeito, né? O que faz um prefeito? É muita informação, não é isso? O que vocês acharam? Eu achei muito interessante, agora eu estou falando da Ana Clara, propriamente dita, tá? Eu achei muito interessante a forma como que ela articula, né, a sequência com que ela coloca, quando ela, por exemplo, quando ela coloca sobre autonomia ampliada, né, ela faz uma explicação bem didática do que é autonomia ampliada, que não dá para confundir mesmo. Isso me remeteu, eu sou supervisora pedagógica numa escola pública, aqui na região de Belo Horizonte, né, na região metropolitana. Isso me remeteu ao componente curricular do terceiro ano primário, onde os meninos começam a estudar o poder público municipal, né? Eu falei, nossa, gente, que bonitinha essa moça falando. Será que se eu apresentar esse vídeo para os meninos, assim, resumidamente, eles vão entender melhor? Porque é uma dificuldade da criança entender que ela está em um país que tem um estado, né, representado aqui por Minas Gerais, no caso, e a cidade a qual ela vive. Para a criança de terceiro ano, é muito amplo esse negócio de cidade, estado, união, país, né? Nem vou falar união. É muito amplo. Mas quando ela começa a explicar o que o prefeito faz, porque é um conteúdo do terceiro ano primário, né? E que ela fala assim de uma forma tão didática que tira aquele estereótipo de que o prefeito ele representa o poder executivo, só aquela falinha assim, sabe, que a gente vê nos livros didáticos do terceiro ano. Eu acho que eleva a figura do prefeito como alguém de suma importância para qualquer município, quer seja ele a cidade de São Paulo, que eu creio ser a maior do Brasil, como um município minúsculo no interior de Minas ou no interior de qualquer outro estado. Então, eu vi que a fala dela me contemplou no sentido pedagógico mesmo, professor. É claro que aqui nós estamos vislumbrando uma outra temática, um outro posicionamento como administrador público, entendermos quais são as reais funções do prefeito, não só aquela coisa, é o chefe do Poder Executivo, como se isso já dissesse tudo, e não diz, né? Não diz. E não diz. E para a criança, no meu caso, eu estou remetendo para a criança, eu acho que, nossa, gente, que bacana ela falar isso das competências do prefeito, que além disso, além dele ter essas competências administrativas, ele tem competências exclusivas, ele também tem competências comuns dentro da própria administração.
que dizem respeito tanto ao município, ao Estado, à União, e que existe um caráter, né, eu estou usando as palavras dela, interfederativo. Uhum. Para eu entender isso, tudo bem, é fácil, eu entendo um pouco sobre esse assunto, é fácil. Mas, voltando lá para a minha criança de terceiro ano, eu achei assim de uma magnitude e de uma compreensão. A forma com que a Ana fala é de uma compreensão, de uma didática muito explícita, muito bem elaborada. Ela deve ser, eu creio, claro, ela trabalha na USP, ela é uma boa professora, né? Ela é uma boa professora, ela é formada em Direito, ela estudou Direito Constitucional. Achei interessante quando ela conta que o professor recomendou para ela ler O Mundo de Sofia. Ora, ela estava começando a estudar Direito Constitucional. Vai lá, poderia pegar qualquer jurista, né? Aquele que faleceu recentemente, como é que ele chama? Dalari? Dalari. Dalvo Dalari, né? Pode pegar os livros dele, pode pegar livros de tantos outros que estudam Direito Constitucional. Não, pega O Mundo de Sofia, vai ler O Mundo de Sofia. Eu achei assim. Vai ler O Mundo de Sofia e a Constituição. O livro é a Constituição, mas se você quiser uma bibliografia, leia O Mundo de Sofia. E eu acho assim, uma grandiosidade essa dica do professor e da forma como que ela coloca, que foi tão feliz, né? Ou seja, eu já li O Mundo de Sofia, é um livro muito bom, né? Eu recomendo aos colegas que o leiam também, porque é muito bom. São 500 e poucas páginas que você lê sem ver, né? De tão bom que ele é, né? E te traz um convite a filosofar, né? Não é só do conhecimento propriamente dito. Parece que filosofia não é conhecimento, mas faz você pensar muito sobre muitas coisas, né? Eu estou muito feliz com o vídeo dela, estou gostando demais. Eu parei nessa parte porque eu recebi um convite do Antônio para participarmos da sua aula. Eu sabia que teria aula, mas eu me distraí aqui envolvida com o vídeo, envolvida com meus estudos aqui. Falei, não, vou lá na aula um pouco, né? Enfim, o que eu quero dizer que você veio. Que bom, que ótimo. Eu gosto muito eu gosto muito quando vocês indicam vídeos que eles são muito elucidativos, né? Eles nos trazem uma coisa mais imediata, uma resposta mais imediata, né? E isso é muito bom. Porque quando fica só no texto, nos artigos, não que o material não seja bom, é bom, né? O livro do Poder Local, excelente, eu já li o livro quase todo, excelente, né? Eu tive que parar de ler por causa de outras tarefas, né? Mas, assim, eu creio que, nesse momento, a gente entender que o papel do prefeito não é só ficar lá como chefe de executivo, né? Então, peraí, vamos entender o que é esse chefe do Poder Executivo, né? Que ele tem ele tem atribuições que extrapolam a chefia, né? A chefia, porque parece que a chefia é algo tão limitado, né? No meu ponto de vista. Na verdade, é muito amplo, né? Exatamente, isso que me chamou mais atenção, a amplitude das funções dele, né? Sim. Isso me chamou muita atenção. Sim. E eu até tinha pensado, e essa foi uma coisa que me chamou a atenção em relação ao próprio trabalho dela, né? Por exemplo, se a gente volta e pensa, por exemplo, no exemplo da Covid, né? Como que os municípios, cada um trabalhou de uma forma, né? Parte da sua autonomia, inclusive, né? Então, os entes vão chegando, cada um vai fazendo a sua parte, digamos assim, né? E me chamou a atenção também, e acho que essa é
foi o principal motivo de eu trazer esse material para vocês, é porque assim, a gente sabe muitas vezes, ou pelo menos imagina saber, tudo que está na alçada de um prefeito. Mas na hora que você se depara com a legislação e olha para o seu entorno, você fala assim, não fica nada por fazer teoricamente, né? Teoricamente, não, pelo menos não deveria ficar. E isso talvez nos ajude a pensar quem são as pessoas que nós estamos colocando nesses lugares. Porque, de fato, o nosso cotidiano é extremamente impactado por isso, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte agora vivendo uma grande polêmica que com certeza vocês estão acompanhando, que é a questão da mineração na Serra do Curral, né? O vice-prefeito, que agora é o prefeito, ele já, imediatamente, ele já chamou os advogados e falou, vamos reagir, não vamos permitir. Então, quer dizer, os órgãos de meio ambiente não se sabe como aprovar, uma agência de mineração também, que já tinha 3 anos que estava impedida de agir qualquer movimento nesse sentido. Enfim, eu quero dizer para vocês que provavelmente, de tudo que aconteceu, provavelmente o que o prefeito de Belo Horizonte fez, ele colocou, como diria no popular, ele pôs o pé no toco, né? Porque o prefeito de Nova Lima autorizou. E o que está é a Serra do Curral. É a boiada passando, né, professor? Como? É a boiada passando. Mas está passando demais, né, Antônio? Está no rodo, né? Está no rodo. E assim, gente, todo mundo que conhece Belo Horizonte sabe, tem só uma casquinha da serra. Mas eles estão querendo levar, inclusive, a casquinha, porque atrás da serra tem uma barragem enorme atrás da serra. Então, quer dizer, nós estamos ameaçando, assim, uma cidade inteira, né? Pode dizer, mas isso já acontece em outras cidades. Mas porque acontece em outras cidades, nós vamos permitir aqui também? Então, o prefeito, das atribuições do prefeito, está lá, claro, as atribuições do prefeito. O meio ambiente, proteger tudo que diz respeito ao bem-estar das pessoas. O meio ambiente faz parte desse bem-estar. Imagina, uma das coisas que garante o nome de Belo Horizonte é exatamente a Serra do Curral, né? É o que dá nome para a cidade. E aí, simplesmente numa reunião de madrugada, né, Antônio? Porque boiada não passa de dia com sol quente também, não. De madrugada, eles maquinaram isso aí. Mas, olha, eu vou te falar, eu queria chamar a atenção menos da situação toda e dizer que o fato do prefeito se posicionar é um aspecto importantíssimo, porque isso está na alçada das atribuições dele, né? Achei que a Alexandre queria falar. Ainda que ele discorda do governador. Sim, né? sim. Porque eu penso, e que bom que cabe uma discordância nesse momento, né? Senão a gente estaria na mão de uma pessoa decidindo esse tipo de coisa. Eu penso que nesse momento a posição do prefeito, da nossa Câmara, é muito relevante, porque nós estamos pensando no bem-estar da população belo-horizontina. Eu moro num bairro que a gente precisa da serra. Eu vou citar um exemplo. A construção daquele bairro ali no entorno do BH Shopping. Sim. Né? Eu esqueci o nome daquele bairro. Vila da Serra. Vila da Serra. Aquele bairro, ele já prejudicou a circulação de ar aqui no meu bairro. Eu moro no Barreiro. A gente percebe que o Barreiro hoje é uma região mais quente.
porque não tem a circulação, os prédios lá impedem a circulação. Se tiram, paredão, né? Se tiram a serra, gente, a serra está mais ou menos sei lá, eu vou colocar mais ou menos a uns 3, 4 quilômetros daqui da minha casa. Se começa essa bagunça lá em cima, sim, nós vamos morar. Surgiu uma chave essa semana numa rede social, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, sei lá onde foi. E as pessoas no centro de Belo Horizonte atoladas em poeira e lama. Então, impacta de forma muito negativa, não só sobre a limpeza urbana, mas eu estou falando aqui da saúde das pessoas, né? A gente nós vamos desenvolver doenças respiratórias que não eram comuns, né? Aliás, Belo Horizonte, há uns anos atrás, era referência no tratamento de pneumonia e tuberculose, né? Hoje, temperatura, o clima ameno, né? O clima suave, né? Tudo. Hoje, né, não se fala mais nisso, porque Belo Horizonte está se tornando um lugar inapropriado para se viver, né? Eu sinto aqui na minha região, assim, o calor, não só o calor, mas a poluição que vem da serra, né? Que vem é do outro lado da serra que estão fazendo a mineradora, que tem a mineradora. Mas nós já sentimos os efeitos disso, ainda que seja do lado de lá, ainda que seja do lado de Nova Lima, né? Que foi muita irresponsabilidade de Nova Lima permitir tal situação. Sim, sim. Inclusive, macacos está no meio, né? E macacos ficou ali, não foi ouvido, mas vai ser com certeza afetado. Mas o que é mais importante da gente falar, gente, aí tem a ver com tudo da nossa disciplina, e o exemplo é sob medida para a gente discutir, é que quando a gente fala de poder local, a gente fala de democracia, a gente fala da participação social. Então, veja bem, palavras do governador de estado, entendeu? As pessoas deviam parar de opinar sobre isso e ouvir os técnicos. Quer dizer, ele não entendeu o que é o poder local. Nem de longe, ok? Mas só estou dizendo o seguinte, tudo que nós viemos discutindo na disciplina foi exatamente isso, sabe? O que é a cidade? A cidade é uma continuidade da minha casa, sabe? E aí, claro, sujeito aí a meus direitos e deveres, mas é uma continuidade da minha casa. Então, eu posso sim opinar sobre a Serra do Curral, entendeu? Eu não preciso ter um registro no IEFA, eu não preciso ter um registro. Aliás, melhor que não seja de nenhuma dessas associações, porque elas vieram praticamente em peso apoiando. Se não são os ambientalistas que põem o pé, como diz eles, tira o pé da minha serra, né? Histeria. Sim, aí, Antônio, era boiada mesmo, né? Mais uma boiada. Mas diga, Alexandro. Tá com a mão levantada? Isso, eu mesmo. Eu estava, em relação ao que a senhora estava falando, estava pensando o seguinte, uma parte importante também é a questão da mobilização da sociedade. Sim, em relação a isso. Porque tem uma imagem que mostra, que circula na internet, que são várias sardinhas e um tubarão. E a sardinha, todas as sardinhas juntas, formando como se fosse um peixe bem maior que o tubarão, engolindo. O dia que o povo souber entender essa imagem, aí acaba a festa. Como o Antônio comentou, né? Passando a boiada, ou seja, enquanto o povo não estiver engajado em correr atrás de melhorias, de entender como funciona e abraçar a causa e aceitar tudo que eles colocam, vai sempre continuar dessa forma. Mas, Alex, nós temos conseguido resistir bem. Sabe? Porque, assim, coisas inimagináveis que já foram autorizadas, elas tiveram que ser, pelo menos, redimensionadas por causa da mobilização popular.
ainda é pouco, podia ser mais. Mas se a gente considerar que exatamente passar a boiada era a pandemia, né? Aproveitar a pandemia, aproveitar o período que está todo mundo com medo de pegar Covid ou que está todo mundo receoso de alguma coisa, nós resistimos, né? E temos resistido. E os poderes, né? Assim, o poder local, né, representado pelo cidadão, ele tem chegado a lugares muito maiores, o impacto tem sido muito maior. Veja que hoje o que eu falo, não hoje, 12 de maio, mas assim, nos últimos dias, o poder de mobilização dessa história da Serra ganhou, ganhou, ganhou expressão nacional, né? Então, você pega, assim, por exemplo, aquela pessoa, acho que chama André Trigueiro, que é, inclusive, apresentador na Rede Globo, mas ele é ambientalista, né? O cara tá no Rio de Janeiro, né? Assim, eu falo assim, já saí das fronteiras de Minas, entendeu? Tá lá nas redes sociais postando e apoiando, né? Quer dizer, vamos proteger a Serra do Curral e tal, tal, tal. Eles não contavam, os que aprovaram na madrugada, não contavam com o poder local, que pode ser inclusive maior do que só localmente. Porque hoje o que a gente está vendo, ontem eu estava dando essa aula no mestrado, né? A ideia do poder, né? Quer dizer, tem uma hora que é uma correlação de forças, que você não sabe ainda para que lado que vai dobrar. Mas o empenho pela correlação de forças, ele está colocado. Está colocado de uma forma surpreendente, tá? Porque a proposta é absurda, né? Vamos abrir a mineração na Serra do Curral. Mas, como nós estamos vivendo num mundo distópico e absurdo, né? Tem tantas coisas absurdas, que eles devem ter pensado assim, mais um absurdo, deixa para lá, né? No entanto, a resposta da sociedade foi muito violenta. Violenta no sentido, foi expressiva, violência não. Eu quero dizer que ela foi expressiva, ela foi forte. Ela foi, assim, impossível ignorar. Tá? Então, a Assembleia está lá repensando isso. Ministério Público veio assim, sabe? Para, pelo menos até que as coisas tenham mais instâncias de deliberação, espaços para discussão. Então, essa é um exemplo do que é o poder local. O professor Dalbor falou isso, falou, olha, gente, vocês têm que chegar, inclusive, com a solução. Né? Vocês têm que chegar já falando assim, é para fazer assim, assim, assado. Então, é um contrassenso a gente ter o chefe, né, o chefe do Estado dizer assim, as pessoas devem parar de opinar e escutar os especialistas. Não! Aí é que tá. É isso que o poder local nos ensina. Você elegeu representantes? Elegeu. Mas isso não te exime do seu papel de cidadão. Né? Então, você quer um lugar melhor para você viver? Exerça o seu poder local. Isso sem fazer. Não se trata não é um posicionamento político partidário. Sem fazer balbúrdia. Sem fazer balbúrdia. Uhum. Sim, sem fazer balbúrdia. Não é um posicionamento político partidário, é um posicionamento de cidadão. Né? Os exemplos que ele dá quando ele fala da pesquisa, que ele fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Vocês viram aquele exemplo, claro que vocês viram o exemplo que ele deu, a questão do banco, por exemplo. A fechar o banco na cidade em retaliação, fizeram a cooperativa. Né? Quer dizer, ficou melhor do que o banco. Então, quando o poder local se reúne para resolver os seus problemas, por isso que a mensagem maior é: você elegeu seus representantes, mas você não entregou seu título de cidadão, não. Né? Então, o poder local ele tem essa capacidade. E a hora que ele se dá conta dessa capacidade, né, Alex? Aí tem a ver com o que você trouxe.
de fato, a correlação de forças fica bem expressiva, tá? Porque aí essas pessoas, elas estão lá em nome do povo, autorizadas pelo povo. Mas espera lá, você esqueceu que você está aqui para você fazer o nosso interesse, né? E o nosso interesse, enquanto cidade, é ter qualidade de vida, não é isso, Edna? Né? A gente ter... Imagina, Edna está dizendo o impacto no Barreiro. Imagina o impacto no Taquaril, né? Então, imagina, o trânsito de caminhão, tudo ali no Taquaril, ia ser tudo ali no Taquaril. A qualidade de vida dessas pessoas, que eu nem sei se ela é boa, mas ela com certeza teria uma piora muito importante, não tenho dúvida disso. Mas, pessoal, a gente está caminhando para o encerramento, né, desse nosso encontro, e eu queria saber das pessoas que estão aqui presentes, se elas têm outras questões para trazer, se elas querem fazer algum comentário, eu tô à disposição. Alex está digitando ali, o Alex Neves, às vezes ele está trazendo uma questão, ele está dizendo da dificuldade dele com a internet. Enfim, estou aqui à disposição. Ele deve estar escrevendo também que o polo de Jaboticatubas é o mais legal. Ah, que legal. Ele escreveu, vou ver a aula gravada. Olha, Alex, a nossa aula foi mais uma conversa, né, Edna? Esclarecimentos e aproximações, né? Porque esse momento nosso de aproximar é um momento muito rico para todos nós. E para lembrar vocês, né? Não só da nossa disciplina, mas principalmente, assim, das atividades que vocês podem fazer, né, do tanto que vocês podem contar conosco. E, por favor, insistam conosco. A Edna, que está falando aí, às vezes é meio moroso, insista, continue, né, faça esse contato com a gente também, que isso para nós é muito importante. E reforçar aí o papel do Alexandre como nosso monitor, né? E ele vai ficar aí acompanhando vocês, inclusive com a questão das atividades complementares, tá? Isso, Alex, isso mesmo. Alex Neto estava batendo palmas aqui. Ele vai continuar acompanhando em relação às atividades complementares aí, né, Alex? Agora que a gente já esclareceu, e se tiver outras dúvidas, a gente está à disposição. E eu quero muito agradecer, né? Porque construí essa disciplina com muito carinho para vocês. E estou muito feliz que ela está fazendo sentido para vocês, que é mais um ponto para formar esse gestor público que a gente está aí querendo, né? Um gestor público preparado. Eu achei interessante a disciplina, até queria comentar também a questão da moeda que foi criada lá em Niterói, Cabo Frio, e se eu não me engano foi Maricá. Acho que Maricá foi o principal, depois as outras copiaram. Eu achei interessante porque no projeto, eu trabalhei no projeto ABB da cidade aqui, e nós criamos um projeto onde a gente queria educar a educação financeira para os nossos jovens. A gente criou uma moeda chamada Real ABB Trade. E a gente incentivava os alunos a entrarem em sala de aula, pagar para assistir a aula, e se ele se comportasse dentro de sala de aula, recebia uma bonificação do mesmo valor que ele pagou, assistindo a aula sem atrapalhar, tendo bom comportamento. Se não tivesse comportamento, ele perdia aquele valor que ele dava. Mas a educação física também, na educação física, na piscina principalmente, que eles amavam, tinha que pagar para entrar, e se eles não se comportassem, era tirado daquela próxima aula e perderia também o valor. E na escola onde eu trabalho atualmente, no ano passado também, teve um incentivo à leitura. Só que a gente tem que trabalhar pensando nos alunos, que eles são muito espertos que a gente. Eles pegavam na internet, né, a sinopse lá do livro, lá, o resumo do livro, sinopse do filme, que eles não assistiam, e depois trazia aquele resumo para a gente só para receber aquele valor para gastar depois. Então, eu achei interessante. Eu até peguei esse como exemplo e passei para algumas pessoas que são gestoras aqui da cidade,
talvez pudesse implantar, né, esse tipo de moeda local, porque como a cidade é pequena e o prefeito aqui ele é aberto a essas situações da gente estar colocando exemplos, né, de outras cidades, alguma coisa interessante, ele até falou comigo que ele ficou de estudar com a equipe dele. Eu tenho, né, esperança que um dia aconteça, né, que essa cidade realmente tenha essa moeda, porque é um incentivo até para os jovens na escola. Porque eu estou notando atualmente que entra na sala de aula, se você pegar 2 alunos de uma sala de 20 que esteja interessado em aprender, é muito difícil. Principalmente na escola pública, né? Sim. Mas eu posso te dizer, nós estamos passando, eu acho, opinião minha, tá? Agora eu já entrei na opinião, já não é mais pesquisa não, viu, Edna? É opinião. Nós temos uma turma lá na Faculdade de Políticas Públicas, eu falo assim, porque é um grupo que eu dei aula e tal, e aí encontrei com eles. Eles estão no 4º período de um curso tecnológico, então eles formam nesse semestre. Eles fizeram 3 semestres remotos. Eles estão estranhando enormemente eles estarem agora presencial. Eles estão gostando do presencial, mas eles estão encontrando essas dificuldades aí. Olha, o Adalberto falando para a gente, boa noite a todos, chegando agora do trabalho, né, Adalberto? Então, imagina, eles, por exemplo, a caminho de casa, já acessavam ali a aula pelo telefone, alguma coisa, e estava indo para casa. Chegava em casa, tomava banho, fazia uma coisa, outra, e continuava assistindo a aula. Hoje, né, uma aluna falou para mim, tem gente que está saindo da faculdade 10h30, conseguindo chegar em casa meia-noite e meia. A Edna falou aí da questão do direito à mobilidade, né, a questão da mobilidade urbana. Então, nós estamos num novo endereço. Então, a gente ainda não sabe se os ônibus, enfim. O que eu quero dizer é que há um reaprendizado, sabe, Alexandre? Nesse momento, eu penso que depois desses anos, 2 anos, né, de pandemia, que é surreal, a gente mal acredita nisso, né, que a gente ficou 2 anos aí com essa espada na cabeça aí, morrendo de medo de pegar esse vírus e ser tudo muito confuso. Então, nós temos aí um aprendizado novo, tem coisas novas aí para a gente aprender, né? Vai demandar algum tempo. Eu queria fazer um comentário aqui que a Edna está dizendo que, né, esses encontros nos dão mais segurança. Sim, né? E para nós eles são muito importantes também. Encontrar com vocês, ter a oportunidade de conversar, ver vocês, entender as dificuldades que vocês eventualmente tenham. Então, isso para nós também é muito importante. Então, nós temos que tentar nos aproximar sempre, porque o ensino é à distância, né? Mas as nossas relações podem ser mais próximas. Então, a gente vai sempre cuidar disso. E é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Acabou que eu fui explicar para o Alex a característica do nosso encontro de hoje, né? Tem gente que não falou nadinha ainda, nem no chat. A Luzia é a primeira que chega. A Luzia fica aí, firme e forte, né? Imagina, Ciele ou Cieli? Qual que é a pronúncia correta? Deve ser Professora, Cieli. boa noite, é Cieli. Cieli. Eu tenho uma irmã que é Sueli. Então, por isso que eu falei assim, deve ser Cieli. Eu também tenho, na minha família tem a minha irmã também, a Sueli. Ah, pois é. Aqui, a minha família também usou dos S's. Foi atrás dos S. Aqui também. Que bom. É Que bom muito que bom você está ver aqui os conosco, encontros. Cieli. Eu agradeço a disponibilidade da senhora e de todos também, que é muito bom compartilhar, tá? Compartilhar as informações, as dúvidas, as experiências. Muito bom, Sim, tá? sim, A sim. senhora passa Ótimo. muita segurança para a gente, tá? Eu fico muito Muito satisfeita de obrigada. ouvir, tá? Uhum. Obrigada. Obrigada. Estou à disposição de vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Que bom. Que bom. A Kátia é tutora, não é? A Kátia é tutora. Sim, sou Aqui professora do conosco. Polo de Cambuí. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, a senhora?
Nossa, a senhora acho que tá ótima, está lá no céu, tá tudo bem com ela, assim, eu não perguntei assim como é que tá, não. Tô brincando, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Bom. Nós conversamos aqui, explicamos aqui sobre atividades, tá, Kátia? E aí falei para os alunos que a partir de agora também a gente começa a dar uma assistência, não no âmbito da disciplina, mas que é parte do que eles têm a entregar, são as atividades complementares, né? Para eles ganharem aí essa chance, né? De já terem isso, 30 horas. Aí mostrei no regulamento aqui, onde é que está ancorado, nós já conversamos isso no... A Cíntia estava conosco, né, Cíntia, na reunião de colegiados, foi tratado no colegiado, foi validado no colegiado, então nós estamos... Tá tudo certo em relação a isso. Isso, Cíntia, obrigada. A Cíntia estava lá conosco, né? E é isso, pessoal. Então, eu vou me despedir de vocês, tá? E, Edna, eu vou responder a você lá, porque eu não suportaria te deixar sem resposta, mesmo que seja muito tempo depois, viu? Sem problema. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, um abraço para vocês, assim, ó. Nossos abraços estão ficando todos mofados, né? Todos guardados. Obrigada, né? Edna, aqui, ó. Nossos abraços aí guardados para a gente, né? E eu estou à disposição, gente. Se eu em algum momento puder ajudar vocês, depois a gente volta para o TCC, se Deus quiser, para a gente trabalhar mais junto ainda, viu? Vai ter bastante concorrente, hein? A Luzia eu cheguei primeiro. A Luzia que cuide, né, Luzia? Você já me contou da Luzia, né? Eu cheguei primeiro. Mas se eu puder ajudar... professora, sobre o TCC, vocês já poderiam adiantar o tipo de pesquisa que vocês querem, né? Que será adotado para o TCC, que para a gente ir adiantando o projeto. Essa sugestão para o Bruno, vai ter. porque ontem ele falou com a gente, terça-feira, né? Não sei se a Cíntia estava nessa hora, mas ele falou para a gente na terça-feira, ele falou assim, porque no semestre que vem vai ter TCC. Acho que falou alguma coisa assim, tá? O que eu percebo é o seguinte, eu sou professora de orientação de TCC. Eu percebo o seguinte, as alunas, eu tenho um grupo de 10 alunas, elas começam tardiamente, ou seja, às vésperas do final do curso, praticamente, né? Faltando ali um ano, quando muito, um ano e pouquinho, para finalizar o curso. E para quem não tem experiência com pesquisa, é muito difícil, né? Um aluno de graduação que não tem experiência, ele vai ter muita dificuldade. Aqui, eu vejo que na nossa turma lá em Jaboticatubas, tem muitas pessoas que têm uma outra formação acadêmica, já tem o curso. Para nós, é mais fácil. Mas, para quem é o primeiro curso de graduação e ainda à distância, o TCC passa a ser um bicho de 7 cabeças, né? Então, por isso que eu estou sugerindo que seja antecipado, se possível for, o início do TCC, né? Porque eu sei muito bem que o aluno estuda metodologias de ensino, depois ele tem que programar, planejar um projeto de pesquisa, o projeto sendo aprovado, no semestre seguinte ele faz a pesquisa. Então, acho que isso poderia ser mais rápido. Já estou assim, eu particularmente, já estou ansiosa para receber aqui, olha, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo... Essas coisas não vão ser definidas pelo professor. Vai ser definida pelo aluno. Agora, olha só, Edna, a experiência que a gente tem, por exemplo, mesmo com a administração pública, né? Essa é a nossa segunda oferta. Na primeira oferta, a gente também teve TCC para orientar e tudo.
O que acontece às vezes? Se a gente começa com muita antecedência, e eu falo que a gente tinha uma disciplina que chamava seminário temático, tinha seminário temático 1, 2 e 3, e depois é que vinha o TCC. Às vezes, as pessoas também se perdiam em relação àquilo que elas tinham proposto, sabe? Não era só mudar de ideia. Às vezes, conforme a pesquisa, a antecedência, você perde o campo, sabe? Assim, muda o gestor, muda a política, muda alguma coisa e você não tem mais o campo. Então, a nossa experiência no curso de pós-graduação, né, foi da gente trabalhar com 4 meses, eu acho, sabe? Mas a maioria foi pesquisa bibliográfica ou documental. Bastante gente trabalhou com pesquisa documental. Mas, de toda forma, sugiro que você leve essa questão para o Bruno. O Bruno é super disponível, né? O Bruno é um pesquisador também, então é uma pessoa envolvida com todos esses assuntos, e ele vai te dizer, porque tem algumas coisas também que o nosso curso ele obedece a algumas diretrizes do PNAP, né? Então, algumas coisas já vêm do PNAP. Então, dá uma olhada com ele, porque eu lembro que ele citou isso ontem rapidamente, mas eu acho que é para o semestre que vem. Mas se for para o semestre que vem, bom, né? Mesmo para tirar essa ansiedade minha, porque como eu estou vendo minhas alunas, que eu estou orientando alunas lá de Buritis, né? Tem alguém de Buritis aí? Eu oriento lá no polo, na Unimontes, em Buritis. Eu vejo, assim, a dificuldade que elas têm, né? Aí, isso me fez remeter ao nosso curso, pensando nesses alunos que não têm essa técnica com a pesquisa, né? Que pode ser muito difícil para eles. Pensando nisso, apesar de que nós já tivemos metodologia de pesquisa no curso de administração e nos foi pedido alguma coisa assim, bem elementar sobre um projeto de pesquisa, mas foi muito elementar. É claro, eu fiz aqui conforme a demanda que eu observei no meu local de trabalho, mas assim, é claro que eu não sei se eu vou fazer esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa, no meu ponto de vista, que ela pode ir para o mestrado ou para o doutorado, né? Que não sou eu que vou fazer, porque eu acho que eu vou terminar o curso de administração e não vou continuar a estudar mais. Eu quero passear, eu quero conhecer o mundo, né? Mas meus livros estarão do meu lado, mas tem outras coisas para fazer. Enfim, é justamente para aliviar mais o lado de quem está começando com essa experiência magnífica, viu, gente? Que é pesquisar. Porque pesquisar é muito gostoso, né? A gente aprende e encontra, né? Encontra coisas que a gente pensava que não existia, né? É muito bom. Tá certo. O que o Alex falou, Antônio? O Alex falou que... Não, o Antônio falou que o polo de Jaboticatubas é o melhor. Aí aliás, o Antônio falou isso. Aí o Alex falou assim, depois de Ipanema. Não, ele é tudo. Ele puxa para lá e eu puxo para cá. Jabó é tudo. Concordo com o Antônio. Cíntia, isso que você está falando aqui, vou procurar saber sobre essas atividades e repasso para todos. Quais são as atividades? Qual a dúvida que está tendo aqui? Eu não entendi. Da Cíntia. A Cíntia está digitando. Gente, eu vou parar de gravar aqui agora e aí vou responder a Cíntia.